Olá, meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Algumas pessoas dizem que na Bíblia há contradições muito graves, como, por exemplo, o que seja fé, quando comparamos Tiago 1:27 com 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e também 19. Não existe contradição nenhuma. Tiago fala da fé cristã e Paulo também fala da fé cristã. Falam da mesma coisa, porém dando uma ênfase diferente. Paulo se preocupa em definir o conceito de fé e Tiago se preocupa em dar um dinamismo à fé cristã. Tiago jamais ensinou e não ensina que a verdadeira religião é assistir os órfãos e as viúvas em suas necessidades. O que seria uma heresia, seria a fé cristã formada pela conduta humana. E Paulo estaria pregando a fé cristã pela intervenção soberana de Deus. Não há contradição. O que há é mau entendimento por parte da maioria das pessoas que leem Tiago 1:27 e 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e também 19. A isso nós chamamos de antinomia, e ela aparece às vezes nas Escrituras Sagradas. A antinomia é uma aparente contradição e leva muitas pessoas ao mau entendimento e até mesmo a cultuarem certas heresias. O que Tiago diz e o que Paulo diz? Vamos começar com a simulação. Por exemplo, eu conheço uma moça cristã chamada Maria. Ela tem cabelos castanhos claros, olhos verdes e pele clara. Ela tem em torno de uns 30 anos de idade. Nesse último sábado, eu fazendo as minhas caminhadas, eu encontrei a Maria no sábado. Ela estava sentada no banco da praça com o seu noivo e os dois estavam conversando, talvez algum assunto ligado ao seu futuro. Eu passei, cumprimentei os dois e fui embora. No dia seguinte, domingo, eu vi a mesma Maria, com 30 anos de idade, com pele clara, olhos verdes, cabelos castanhos, claros, mas só que ela não estava sentada em um banco. Ela estava trabalhando, ela estava laboriosa, ela estava produtiva, ela estava servindo lanche às crianças que frequentam o grupo das crianças carentes da ação social. Então, eu falei que no sábado eu vi Maria e domingo eu vi Maria. Mas eu dei uma diferença. Eu enfatizei o quê? O comportamento. No sábado ela estava estática e domingo ela estava dinâmica. A mesma coisa fazem Paulo e Tiago. Paulo descreve a fé de maneira estática, enquanto que Tiago, falando da mesma fé cristã, dá um dinamismo na fé. Por que ele dá um dinamismo na fé? Porque a nossa fé cristã tem que ser dinâmica. E Tiago estava falando a judeus convertidos ao cristianismo, e você pode constatar isso nos primeiros versículos do capítulo 1, os meus irmãos que estão na dispersão. Tiago está falando a judeus convertidos ao cristianismo. Eles já eram homens e mulheres cristãos, mas estavam ainda muito apegados aos cerimoniais judaicos.
as observâncias e as obediências. Guardar o sábado, não toques nisso, não toques naquilo, desse animal podemos comer, desse animal não podemos comer. Enfim, observâncias e cerimoniais judaicos. Porém, o coração desses homens, embora já fossem cristãos, eles não estavam sensíveis à manifestação exterior da fé. É através de atos fraternais, caridades, boas obras, como, por exemplo, assistir os órfãos e as viúvas em suas necessidades. O que diz Paulo? Paulo define a fé de maneira, digamos, estática. O que diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19? Ele diz que tudo provém de Deus, portanto, ato soberano. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E nos concedeu a palavra da reconciliação, o ministério da reconciliação. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os pecados anteriormente cometidos. Isso é fé cristã, muito bem definida por Paulo, teologicamente correta. A nossa religião, a nossa reconciliação com Deus foi por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz, e com isso ele nos reconciliou. O homem pecador com a perfeição de Deus por intermédio desse nosso reconciliador, nosso Senhor Jesus Cristo. Reconciliação, reconciliar, aparece nesse texto de Paulo, de 2 Coríntios, capítulo 5, 18 e 19, aparece 4 vezes na palavra grega katalazo. Katalazo significa o quê? Reconciliação. Refazer os laços antes perdidos. Nós nos desligamos de Deus e Deus de nós pela nossa desobediência, pelo nosso pecado. Assim, essa palavra katalazo significa reconciliação. Na Vulgata Latina, ela foi traduzida como reconciliationem, e daí relicare, religião. Então, a palavra reconciliação, a palavra religião, vem dessa passagem de Paulo, em que a palavra grega katalazo significa reconciliação. Muito bem. Então, a nossa fé, a fé cristã, a doutrina cristã da salvação, ela vem por intermédio de um ato soberano de Deus, por intermédio de Jesus, e graciosamente reconciliando o homem com Deus, não imputando aos homens os pecados anteriormente cometidos. Isso, repito, Paulo define com perfeição o que seja religião cristã, que é uma reconciliação soberana, monergística e também graciosa. Então, katalazo, isso você pode constatar no léxico, examinando os originais gregos. Agora vamos a Tiago. Tiago diz a mesma coisa. Ele não diz a mesma coisa, mas fala da mesma fé. Qual é a diferença que Tiago dá à nossa fé? Dinamismo, expressão. O que diz Tiago 1,27? A religião pura e sem mácula perante nosso Deus e Pai é darmos assistência aos órfãos e às viúvas e nos mantermos incontaminados desse mundo. Perfeito.
De que fé que ele está falando? Da fé cristã. Ele está falando a quem? Está falando a judeus que se converteram ao cristianismo, e você pode ver isso no capítulo 1, nos primeiros versículos, judeus que se converteram à fé cristã, porém não estavam ainda empenhados nas boas obras, nos atos fraternais, na caridade, na assistência aos órfãos e às viúvas, estavam ainda muito presos àqueles hábitos cerimoniais judaicos, como guardar o sábado, não toques nisso, não toques naquilo, disso podes comer, mas disso não podes comer. Enfim, Tiago está falando aos seus irmãos na fé cristã, que ainda mantinham uma certa dureza de coração e não estavam ligados ainda às atitudes fraternais. Então ele diz que a verdadeira religião, ou que a religião pura e sem mácula perante nosso Deus e Pai, é darmos assistência aos órfãos e às viúvas. Mas então ele usa a palavra religião. Não. Nós é que pusemos em português. Quem traduziu para o português e colocou religião. Mas religião nós vimos que Paulo usa a palavra catalasso, que significa reconciliação. Mas quando nós vamos ver os originais de Tiago 1:27, ele não fala em reconciliação, ele não fala em religião. Ele fala em quê? Qual é a palavra grega que ele usa, que o próprio Tiago escreve? Tresquia. Tresquia catará. O que é tresquia? Adoração a Deus. Manifestação perante Deus de nossa fé. Manifestação pública. Cerimonial público ou cerimonial público perante Deus da nossa fé. Qual é a manifestação ideal da nossa fé? É que ela seja estática? Não, que ela seja dinâmica. Então, a nossa fé cristã, a fé de Tiago, apóstolo cristão, ele está dizendo que a religião pura e sem mácula, ou seja, no seu original grego, ele diz: o verdadeiro culto a Deus, a manifestação pura e sem mácula da nossa fé, a manifestação perante Deus, ou a manifestação pura, é nós termos essa fé manifesta em atos de fraternidade e de caridade, dando assistência aos órfãos e às viúvas e nos mantendo incontaminados nesse mundo. Então, Paulo e Tiago estão perfeitamente corretos. Paulo descreve não uma fé dinâmica, mas uma fé apenas descrita, definida, enquanto Tiago 1:27 diz que a nossa fé cristã tem que ser manifesta publicamente e perante nosso Deus e Pai com obras, laboriosa, ativa, dinamicamente. E ele dá o exemplo de assistência aos órfãos e às viúvas e de nos mantermos incontaminados desse mundo. Paulo e Tiago são cristãos, falando da fé cristã, falando da reconciliação dos homens com nosso Deus por intermédio do nosso reconciliador, nosso Senhor Jesus Cristo. Repito, Paulo define a fé de um modo estático, com a palavra catalasso, que deu origem à palavra religião, porém, Tiago não fala de reconciliação, ele não fala de religião no seu original, ele fala de adoração a Deus, ou expressão pública ou cerimonial de nossa fé
cristã que deve ser manifesta de maneira dinâmica através de atos de amor, perdão, misericórdia e também benevolência. Assim, não há contradição entre Tiago 1:27 e 2 Coríntios 5:18 e 19. O que há é o que eu disse. Paulo define a fé cristã, enquanto que Tiago enfatiza o dinamismo da mesma fé. Lembra-se de Maria? Eu não mudei o nome de Maria, nem a sua idade, nem a cor da sua pele, dos seus olhos, nem dos seus cabelos. Eu só disse que ela, no sábado, estava estática e no domingo ela estava laboriosa e também dinâmica. Isso, compreenda isso, não existe nenhuma contradição entre Tiago 1:27 e 2 Coríntios 5:18 e 19. Que você ponha isso no teu entendimento, que tem muita gente querendo fazer doutrina de salvação pelas obras, porque não conhece com mais profundidade os textos bíblicos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.